Imagine lugares onde a linha entre tratamento e tortura se dissolve. Hospitais psiquiátricos não são apenas construções de tijolos e concreto, são arquivos vivos de histórias humanas que a sociedade tentou apagar. Cada corredor, cada quarto silencioso guarda segredos que desafiam nossa compreensão sobre sanidade, crueldade e os limites do tratamento humano. O que você está prestes a descobrir não são apenas histórias, são janelas para dimensões esquecidas da experiência humana, onde o medo, a ignorância e o poder se entrelaçam de maneiras que você jamais imaginou. Um aviso: esse vídeo não é para todos. Se você se impressiona com facilidade, feche o vídeo e vá fazer algo que te deixe feliz. No coração da Pensilvânia, Pennhurst não era um hospital, era um monumento ao abandono social. Fundado em 1908, rapidamente se transformou no lugar onde a sociedade escondia aqueles que considerava diferentes. Crianças com deficiências intelectuais eram tratadas como objetos, não como seres humanos. Imagine ser uma criança amarrada em uma cela escura, isolada do mundo, completamente desumanizada pelo simples fato de ser única. Os relatórios da época pintam um quadro aterrorizante. Pacientes eram frequentemente acorrentados, submetidos a tratamentos que hoje classificaríamos como pura tortura. Em 1968, um relatório chocante expôs a verdade. Pennhurst funcionava menos como instituição médica e mais como um campo de concentração para pessoas com deficiências. Documentaristas, posteriormente, revelariam um sistema que via seres humanos como problemas a serem eliminados, não como indivíduos a serem cuidados. Construído em 1864 na Virgínia Ocidental, este hospital nasceu de uma teoria quase surreal. A arquitetura poderia curar doenças mentais. Projetado originalmente para 250 pacientes, chegou a abrigar mais de 2.400 pessoas em condições desumanas. Suas enormes janelas e corredores amplos deveriam trazer cura através de ar e luz. Na realidade, criaram apenas um labirinto de desespero. Os pacientes eram amontoados em espaços que deveriam ser terapêuticos, mas se transformaram em prisões mentais. O mais perturbador: muitos internos nem sequer tinham problemas mentais reais. Mulheres podiam ser internadas por histeria, um diagnóstico guarda-chuva que cobria desde depressão pós-parto até insatisfação marital. Homens eram frequentemente internados por vício, ou simplesmente por não se encaixarem nos rígidos padrões sociais da época. Na Coreia do Sul, Gonjiam é mais do que um hospital abandonado. É um enigma que desafia qualquer explicação lógica. Fechado misteriosamente, sem justificativa oficial, cercado por rumores de experimentações psicológicas e mortes em massa. Caçadores de fantasmas e documentaristas são atraídos por seus corredores silenciosos. Histórias locais falam de tratamentos que ultrapassavam os limites da ética, de pacientes que desapareciam sem deixar rastros. O que realmente aconteceu dentro de Gonjiam permanece um mistério perturbador. A cultura do sigilo em torno de instituições psiquiátricas na Coreia do Sul alimentava narrativas de experimentação e abuso. Relatos não confirmados sugerem tratamentos que misturavam práticas médicas ocidentais com métodos tradicionais de cura espiritual, criando um ambiente de imprevisibilidade e terror psicológico. Em Massachusetts, Taunton representava o lado mais sombrio da psiquiatria americana. Lobotomias, eletrochoques, isolamento total. Práticas que hoje consideramos tortura eram vistos como tratamento progressista.
Pacientes eram transformados em cobaias de um sistema que via a doença mental não como uma condição a ser tratada, mas como um problema a ser eliminado. Médicos agiam como deuses, decidindo quem merecia ser curado, através de métodos que destruíam mais do que recuperavam. Os registros médicos revelam procedimentos que desafiam a compreensão humana. Lobotomias eram realizadas quase como rituais, com uma frieza científica que eliminava não apenas sintomas, mas a própria essência do indivíduo. Inspiração para o hospital do filme Desatino, de Stephen King, Danvers foi o epicentro de práticas psiquiátricas que assombram nossa memória coletiva. Localizado no Massachusetts, definiu protocolos de tratamento que hoje reconhecemos como completamente desumanos. Lobotomias eram realizadas como se fossem procedimentos corriqueiros. Pacientes eram privados de qualquer dignidade, reduzidos a objetos de experimentação. O hospital não tratava, eliminava. Qualquer comportamento considerado desviante era motivo para intervenções radicais. A história de Danvers é um testemunho perturbador de como o poder médico, quando não controlado pela ética, pode se transformar em um instrumento de opressão total. No Reino Unido, Whittingham não foi apenas um hospital, mas um símbolo de como instituições podem falhar completamente em sua missão de cuidar. Denúncias de abuso sistemático, negligência e experimentos não autorizados marcaram sua existência. Pacientes eram vistos não como seres humanos, mas como problemas a serem gerenciados. O isolamento era a regra, a desumanização a prática comum. Histórias de pacientes perdidos nos corredores do esquecimento, sem voz, sem identidade, ecoam através das décadas. Os registros de Whittingham revelam um sistema onde a compaixão havia sido completamente substituída por uma visão burocrática e desumana do tratamento mental. Encravado nas profundezas de Connecticut, Norwich State Hospital não era apenas uma instituição médica. Era um laboratório onde os limites da experimentação humana eram constantemente desafiados. Fundado em 1904, tornou-se um símbolo terrível do que acontece quando a ciência perde sua conexão com a humanidade. Os registros médicos revelam práticas que hoje seriam consideradas crimes contra a humanidade. Lobotomias experimentais, terapias de choque extremas e procedimentos cirúrgicos não autorizados eram realizados com uma frieza científica que desafia a compreensão. Pacientes eram transformados em cobaias, seus corpos e mentes utilizados como territórios de experimentação sem consentimento. Histórias não documentadas oficialmente falam de experimentos que iam além da compreensão médica. Rumores persistem sobre salas secretas onde tratamentos não convencionais eram realizados, longe dos olhos de qualquer supervisão ética. Cada corredor de Norwich carregava o peso de decisões que transformavam seres humanos em meros objetos de estudo. Em Waltham, Massachusetts, o Metropolitan State Hospital era mais do que uma instituição. Era um território onde a esperança era sistematicamente destruída. Fundado para tratar doenças mentais, rapidamente se transformou em um lugar onde pacientes simplesmente desapareciam. As histórias de internos que nunca mais foram vistos ecoam através das décadas. Famílias inteiras perderam o rastro de entes queridos dentro daquelas paredes. Os registros oficiais eram vagos, as explicações sempre insuficientes. Pacientes eram classificados em categorias desumanizantes, seus destinos decididos por um sistema que via a doença mental como um problema a ser eliminado, não tratado. Documentos internos revelavam uma hierarquia cruel.
Pacientes eram divididos entre tratáveis e incuráveis, com os últimos frequentemente sendo relegados a condições que beiravam o abandono total. Tratamentos não eram sobre recuperação, mas sobre controle e supressão. Localizado no coração de Washington, D.C., St. Elizabeth's Hospital representava algo além de uma instituição médica. Era um microcosmo das tensões sociais e políticas da América. Fundado em 1855, tornou-se um lugar onde a linha entre tratamento psiquiátrico e controle social era perigosamente tênue. O hospital abrigava uma população diversa e complexa, desde criminosos considerados mentalmente instáveis até pacientes com condições mentais variadas. Mas a verdadeira história de St. Elizabeth's ia muito além dos diagnósticos médicos. Era um lugar onde poder político, preconceitos sociais e práticas médicas experimentais se entrelaçavam de maneiras perturbadoras. Histórias não oficiais sugerem que muitos internos eram vítimas de perseguições políticas, pessoas cujo único crime era pensar diferente ou desafiar as normas sociais estabelecidas. Documentos revelam casos de internação baseados em denúncias vagas, sem qualquer comprovação médica real. No coração de Ohio, Athens Lunatic Asylum não era apenas um hospital, era um território onde histórias humanas eram sistematicamente apagadas. Fundado em 1867, tornou-se um símbolo dos horrores da psiquiatria do século XIX. Os registros mais perturbadores não estão nos prontuários médicos, mas no cemitério da instituição. Centenas de pacientes foram enterrados em valas comuns, sem nome, sem identidade. Cada lápide sem nome representava uma vida reduzida a um número, um diagnóstico, um sistema que havia decidido que aqueles seres humanos não mereciam nem mesmo o direito a uma memória individual. Tratamentos experimentais eram a norma. Eletrochoques, contenções físicas prolongadas, isolamento extremo. Práticas que hoje seriam consideradas tortura eram vistos como intervenções médicas progressistas. Pacientes eram submetidos a procedimentos sem consentimento, suas vontades completamente ignoradas. Em East Bethany, Nova York, Rolling Hills representava o lado mais cruel da institucionalização americana. Originalmente um asilo para pobres e mentalmente enfermos, transformou-se em um lugar onde a dignidade humana era sistematicamente destruída. Fundado em 1827, o asilo não era apenas um local de tratamento, mas um despejo social. Pessoas eram internadas por razões que hoje pareceriam absurdas: pobreza, não conformidade social, conflitos familiares. Muitos internos nunca receberam um diagnóstico médico real. Eram simplesmente pessoas que a sociedade decidiu não querer ver. Os registros revelam histórias de famílias que literalmente descartavam parentes considerados um fardo. Idosos, pessoas com deficiências, indivíduos com condições mentais variadas. Todos eram jogados em um sistema que os via não como seres humanos, mas como problemas a serem gerenciados. Em Indianápolis, Central State Hospital era mais do que uma instituição médica. Era um espelho das tensões raciais e sociais da América. Fundado em 1848, tornou-se um lugar onde preconceitos se transformavam em práticas médicas devastadoras. Para comunidades afro-americanas, o hospital representava um pesadelo institucional. Pacientes negros frequentemente eram internados com diagnósticos vagos, vítimas de um sistema que patologizava diferenças culturais e comportamentais. Histórias de abuso racial, experimentações não autorizadas e negligência sistemática eram a norma, não a exceção.
Os registros médicos revelam uma hierarquia cruel baseada em raça. Tratamentos, quando disponíveis, eram significativamente diferentes para pacientes brancos e negros. Muitas vezes, o que para pacientes brancos seria considerado um problema nervoso tratável, para pacientes negros era transformado em um diagnóstico que justificava internação prolongada. Estes hospitais não são apenas lugares físicos, são testemunhas silenciosas de como sociedades lidam com o que não compreendem. Cada corredor, cada quarto, cada prontuário conta uma história de medo, incompreensão, mas também de resiliência humana. A evolução da psiquiatria não é uma linha reta de progresso, mas um caminho sinuoso de erros, descobertas e esperançosamente crescente empatia. Cada história que revelamos não serve para condenar o passado, mas para nos lembrar da importância de ver a humanidade em cada indivíduo. Até onde vamos quando decidimos quem merece ser visto como verdadeiramente humano?